Bom, pessoal, nós concluímos a análise aí do estado de necessidade, que é a primeira causa excludente da ilicitude. Não esquecendo vocês que no estado de necessidade, os bens jurídicos, qualquer natureza de bem jurídico, tá? Não precisa ser só os bens jurídicos que nós usamos como exemplo, eles estão em situação de perigo. Portanto, dois ou mais bens jurídicos numa situação de perigo, a lei permite que um dos bens jurídicos seja sacrificado em detrimento do outro que será salvo. Esse bem jurídico pode ser próprio ou pode ser de um terceiro, ok? Análise dos requisitos é relevante, eu já mencionei isso para vocês. Portanto, analisem e entendam cada um dos requisitos que nós mencionamos individualmente e depois faça uma análise do contexto geral para que vocês possam entender com clareza as hipóteses em que é cabível a exclusão do segundo requisito do crime, que é a ilicitude, pelo estado de necessidade, ok? Vamos entender agora o que é a legítima defesa e vamos então, como sempre, fazer uma leitura rápida aí do artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, consideram-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, ok? Esta é a definição de legítima defesa e é dela que nós vamos extrair, como fizemos no estado de necessidade, os requisitos e analisar individualmente cada um dos requisitos para que depois vocês possam entender a legítima defesa como um todo e diferenciá-la do estado de necessidade, ok? Então vamos lá. Veja, agora na legítima defesa, conforme a leitura que fizemos da definição dela e de seus requisitos dentro do artigo 25 do Código Penal, é fundamental que exista um agressor, conforme eu mencionei no início do estudo da matéria. Lá no estado de necessidade, não há um agressor, há uma criação de situação de perigo, de risco. Lá no estado de necessidade, a situação de perigo poderia ser gerada, criada, originada por um ser humano, ou por um fato da natureza, ou por um ser irracional. Aqui não. Aqui na legítima defesa é fundamental que exista um agressor, entendam, ser humano, ok? É fundamental a existência de um agressor, entendam, ser humano. Portanto, a legítima defesa só pode ter origem na conduta de um ser humano, tá? Então, precisa existir um agressor e este agressor deve atuar de forma ilícita, para que a pessoa, então, possa surgir como vítima e, a partir daí, se defender legitimamente, afastando, repelindo aquela agressão injusta, ilegal. Portanto, por isso, legítima defesa. Legítima defesa significa defender-se legitimamente. E ao defender-se legitimamente, você deve repelir, afastar aquela agressão que você já está sofrendo ou na iminência de sofrê-la. Aqui uma outra observação que nós vamos analisar daqui a pouquinho. Lá no estado de necessidade, a situação de perigo precisa ser atual, concreta. Aqui, a agressão pode ser atual ou iminente.
nós vamos verificar isso. Lá no estado de necessidade, a situação de perigo é pelo ser humano, originada pelo ser humano, por um fato da natureza ou por um ser irracional. Aqui, a agressão é originada única e exclusivamente por um ser humano. Essas são as distinções básicas, relevantes e importantíssimas para que vocês possam diferenciá-los na análise aí dos requisitos. Tá? Então veja, o agressor na legítima defesa, ele age ilicitamente, ilegalmente, por isso que a agressão precisa ser injusta, enquanto a vítima se defende licitamente, legitimamente. Tá? Então você, na legítima defesa, você está diante de uma agressão injusta e de uma repulsa justa, de uma agressão ilegal e de uma defesa legal, lícita. Portanto, na legítima defesa, você tem de um lado o mal, do outro lado o bem. Uma agressão é injusta, a repulsa é justa. Tranquilo? Entenderam isso? Essa diferença é importante, tá? Isso é relevantíssimo, isso é importantíssimo. Então, vamos analisar os requisitos? Se vocês receberam aí da matéria que eu enviei para vocês o gráfico relacionado aos requisitos da legítima defesa, vocês vão ver que agora no centro, no círculo central do meu gráfico, que agora é gráfico de vocês, não está mais situação de perigo. Agora está agressão, ok? Porque este é o termo fundamental para você diferenciar uma coisa da outra. Uma é situação de perigo, a outra é agressão, ok? Vamos lá? Então vamos analisar os requisitos aí da legítima defesa, extraindo-os do artigo 25 do Código Penal. Portanto, não estaremos inventando nada. É o legislador que nos deu os requisitos. Eles devem estar todos presentes no caso concreto, no fato concreto, para que o indivíduo possa valer-se desta excludente de ilicitude e a ele não ser imposto crime por ausência do segundo requisito, ok? Então vamos lá. Primeiro requisito: agressão injusta. Vamos analisar o que é uma agressão. Já mencionei no início aí, na introdução, a agressão nada mais é do que uma conduta humana que lesa ou expõe a um perigo de lesão algum bem jurídico. Qualquer bem jurídico. Vamos ver aqui. Há só uma exceçãozinha lá quanto à honra, mas qualquer bem jurídico pode ter uma repulsa legítima, pode ter uma defesa legítima. Tá? Defesa legítima ou legítima defesa é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Então vamos lá. Como eu mencionei que a agressão é uma conduta humana que lesa ou expõe a perigo algum bem jurídico, você extrai daí que o ataque de um animal não provocado por alguém, ser humano, é excludente pelo estado de necessidade e não pela legítima defesa. Ah, professor, mas o animal não está me agredindo injustamente? Só haverá o estado de necessidade se o animal for mero instrumento da vontade de um ser humano. Então, quando o ser humano ordena o animal que te ataque e ele ataca, a repulsa contra esse animal gera legítima defesa. Porque o animal é instrumento da vontade do ser humano. Quando o animal, não provocado por nenhuma pessoa, te ataca, você está diante de uma situação de perigo e não de agressão injusta. Porque a agressão só pode ter como origem o ser humano. Só o ser humano é que tem vontade e consciência de agredir um outro bem jurídico. Tranquilo? Entenderam isso? Então veja,
se um cachorro está prestes a atacar uma criança e você, vendo que ele vai atacar a criança, ele está na iminência de atacar a criança, tá? Já está avançando sobre a criança, e você mata este animal, você não responde pelo crime descrito lá no artigo 32 da Lei 9.605, que é o Código Ambiental. Só que você não responde por esse crime porque você está em estado de necessidade de terceiro. Tá? A tua excludente agora é pelo estado de necessidade de terceiro. Você salvou um bem jurídico de terceiro que estava numa situação de perigo. Já era concreto, já era real. O cachorro já estava na direção da criança a atacando. O cachorro já ia saltar sobre aquela criança. E você então saca da arma e dá um tiro na cabeça do cachorro e ele não ataca a criança. Veja, se o cachorro fez o ataque sem nenhum comando humano, estado de necessidade. Você não responde pelo crime lá da lei ambiental por estar em estado de necessidade e não em legítima defesa. Porque a legítima defesa, a conduta precisa ter como origem o ser humano. Ou ele realizando diretamente ou ele dando comando, aí no caso do animal. Tá? Então veja, outra observaçãozinha importante. O legislador menciona agressão injusta. E agressão, pessoal, não se confunde com provocação. Agressão é uma coisa, provocação é outra. Quem reage a uma provocação, reage criminosamente e, portanto, comete crime. Não pode alegar estado de... eu lesionei, eu o matei porque ele me provocou. Em nenhum momento no artigo 25 o legislador usa essa expressão. Repelir provocação. Ele diz repelir agressão. E agressão é uma coisa, provocação é outra. Portanto, se alguém te xinga e ao ser xingado, ofendido, você repele esta provocação, você comete crime. Tá? Então, A xinga B, aí o B vai lá e dá um soco no A. Tá? Isso é provocação, isso não é agressão. Provocação é uma coisa, agressão é outra. Tranquilo? Essa é a situação. Cuidado, tá? Se alguém te provoca, ou você se afasta, ou você toma outra providência que não a repulsa por violência. Tá? E aí você estará cometendo o crime. Ok? Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá. Segundo requisito. Há uma agressão, que é o centro aí do gráfico que eu mandei para vocês. Essa agressão pode ser atual ou iminente. Ao contrário do estado de necessidade, que ela só pode ser atual. O perigo lá é só atual. Aqui a agressão pode ser atual. O que é o atual? Está acontecendo. Ou iminente. O que é o iminente? Prestes a acontecer. Muito próximo de ocorrer. Então significa o seguinte: a agressão passada não caracteriza, não possibilita a repulsa pela legítima defesa. A agressão futura também não. Ah, professor, mas você falou que é iminente. A iminente é aquela que está prestes a ocorrer. Então veja a situação. Agressão atual. Né? O indivíduo saca de uma arma e já desferiu um tiro em você. Não acertou. Ele vai realizar o segundo. Você vai e repele essa agressão. Agora você repeliu uma agressão atual. Ele já está te dando tiros, já está te dando facada, já está te dando soco, já está te dando paulada. Ela já está acontecendo a agressão. E você a repele, a afasta, a repulsa. Agressão atual. A iminente. Na agressão iminente, o indivíduo enfiou a mão no bolso e está retirando a arma. Quando ele já está retirando a arma, você age e repele aquela agressão,
que ainda não começou efetivamente a acontecer, mas está muito próximo que isso aconteça. Portanto, ela é iminente, não é futura. Então, veja, não há legítima defesa, tá? Se, por exemplo, a situação for futura e não iminente. Vamos lá. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma determinada pessoa te ameaça hoje. Ele vira e fala assim para você, olha, se eu te ver na rua no final de semana, eu vou te matar. Esta é uma agressão que pode ser que ocorra no final de semana, mas nós estamos no começo ou no meio da semana. Ok? Aí então, o indivíduo que foi ameaçado vai hoje lá e mata o ameaçador. Ele falou que sábado ele vai me matar, hoje é terça-feira, hoje é quarta-feira, hoje é quinta-feira. Eu não vou esperar chegar sábado para matá-lo, eu já vou matá-lo agora. Hoje é segunda-feira, ele falou que vai me matar no domingo, se domingo eu for em tal lugar ele vai me matar, então eu vou hoje lá e vou matar ele, antes que no domingo ele me mate. Isso é uma agressão que foi prometida lá para o futuro. Isso gera o crime do artigo 147 do Código Penal, mas não te possibilita eliminar aquele bem jurídico hoje. Aí nós estamos diante de uma agressão futura. A agressão futura gera o crime de ameaça por quem te agrediu, mas não gera a legítima defesa se você repulsá-la hoje. Tá? Isso é fazer justiça com as próprias mãos. Isso é crime. Assim como também não caracteriza legítima defesa a agressão passada. Por isso que o legislador delimita, ela tem que estar acontecendo ou muito próximo de acontecer, na iminência de acontecer. Tá? Então imagine, você está aí à noite, num sábado, numa balada qualquer, um barzinho, numa boate, uma casa noturna qualquer, um restaurante, enfim, não importa. Você está na balada qualquer aí. Tá? E aí você é ameaçado nessa noite, hoje à noite. Ou acontece um problema qualquer, a pessoa te dá um empurrão, te dá um soco, enfim. Né? Algo que ocorre hoje. Aí você sai daquela balada, vai para a sua casa, que fica distante, você demora lá 30, 40 minutos, chega lá, você apanha a arma, municia a arma, volta 1 hora, 2 horas depois, encontra o indivíduo que te agrediu lá dentro da casa noturna, que te ameaçou dentro da casa noturna, e mata aquele indivíduo. Você pode alegar legítima defesa? De jeito nenhum, isso é vingança. Isso é típico de vingança. Ele me bateu, eu vou lá na minha casa, vou pegar uma arma, volto e vou revidar a agressão, mas agora de forma mais violenta do que ele agiu contra mim. Isso é vingança. Não é legítima defesa. Ok? Cuidado. Precisa a agressão ser atual ou iminente. Requisitos importantíssimos. Tá bom? Um outro requisito, tá? É o da agressão, além de atual ou iminente, ela precisa ser injusta. Ou seja, ilícita, contrária ao direito. Tá? Ela precisa ser ilícita, contrária ao direito. Importante isso. Veja por que é importante. Ela não precisa efetivamente ser criminosa. Basta ela ser ilícita ou contrária ao direito. Ou seja, cabe à legítima defesa para repelir a prática, por exemplo, de um ato infracional, que não é crime. Mas o ato infracional é uma conduta contrária ao direito. Dá um exemplo. Você está com o seu carro parado num semáforo em São Paulo. Tá?
E aí, de repente, você vê que está vindo na direção do seu carro com uma caixinha de chicletes, de bala, de bombom, uma criança. 8 anos, 10 anos de idade, você fala, nossa, coitadinho, tão pequenininho, e já aqui no semáforo vendendo bala, vou comprar uma bala para ajudá-lo. Aí você baixa o vidro, a hora que você baixa o vidro do teu carro, ele saca de um revólver ou de uma faca, e diz para você, perdeu, tio, passa sua carteira aí, passa seu relógio, passa seu celular, fala, calma, 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 pode deixar que eu vou passar assim. Aí eu pego um revólver que está aqui do lado entre os bancos e dou um tiro no braço ou na perna dessa criança. Veja, havia uma agressão injusta, Ela era atual, já estava acontecendo. Precisa ser ilícita? Não precisa. Aquela criança não estava cometendo um crime, estava cometendo um ato infracional. Se for uma criança menor de 12, nem ato infracional ela pratica. Mas é injusta a ação daquela criança? É injusta. É agressiva? É agressiva. Cabe repulsa? Cabe repulsa. É óbvio que moderadamente, nós vamos ver isso mais adiante um pouquinho, mas só para vocês entenderem o que significa aí o injusta. Injusta basta ser contrária ao direito. É o suficiente. Tá? Sendo a agressão lícita, justa, aí não cabe legítima defesa. Tá? Então, exemplo. O policial está em serviço e ele flagra uma determinada pessoa cometendo um crime. Ele vai lá e dá voz de prisão para esse indivíduo, coloca-o no chão em público, na via pública. Bota as duas mãozinhas dele para trás e o algema. Porque ele pretendia fugir. Ele tentou fugir na hora que ele viu o policial. O policial foi lá, agarrou, colocou ele no chão com força moderada para isso, né? De acordo com a reação daquela pessoa, o policial impõe a força ali proporcional. Colocou ele ao chão, tá? Botou a mãozinha dele para trás, colocou a algema, pegou outra e colocou a algema. Opa, pera lá, o policial está cometendo uma agressão contra esse indivíduo? Está cometendo uma agressão, sem dúvida nenhuma. Botou o cara no chão. Ao colocá-lo no chão, às vezes, há lesão no joelho, no cotovelo. Mas é justa, é lícita, é necessária aquela ação do policial? Lógico que é, aquele indivíduo está cometendo um crime contra uma outra vítima qualquer. Portanto, houve uma agressão do policial? Houve. Mas essa agressão é injusta, ou seja, ilegal? Não. É uma agressão lícita, legal. Portanto, aquele indivíduo que está sendo colocado no chão, se reagir contra o policial e agredir o policial, ele não pode alegar que ele estava em legítima defesa. Porque a agressão do policial é uma agressão justa. A mesma coisa ocorre com o juiz. O juiz termina a audiência de instrução, ele vai para a sentença. E aí ele vai lá e diz, na sentença dele, na frente do réu, condeno fulano de tal a 20 anos de pena, reclusão em regime inicial fechado. É um comportamento agressivo esse do juiz? Lógico que é. Qual o bem jurídico que o juiz está atacando quando ele condena o indivíduo a 20 anos do regime fechado? O bem jurídico que aquele indivíduo possui é a liberdade, o juiz está retirando a liberdade dele. Mas essa condenação do juiz, tá? Essa ação do juiz de privar o direito de ir e vir daquele indivíduo, que é um bem jurídico que ele possui, que todos nós possuímos, é uma agressão? Pô, se é. É agressão que é pena. Mas é uma agressão injusta, ou seja, ilegal, contrária ao direito? Não. Ela é de acordo com o direito. Portanto, ela é lícita. É a mesma situação em relação ao carcereiro, ao agente penitenciário que mantém preso o condenado. Aquele comportamento do carcereiro, do agente penitenciário, é uma agressão contra aqueles indivíduos que estão lá encarcerados. Constantemente eles estão sendo agredidos. Mas aquela agressão, ela é injusta e ilícita, contrária ao direito? Não. É uma sentença judicial determinando que eles devam permanecer ali. Portanto, apesar de ser agressão, ela é justa, lícita, de acordo com o direito e não contrário ao direito. A mesma coisa o oficial de justiça. O oficial de justiça recebe um mandado do juiz
dizendo, vá até a residência tal do senhor fulano de tal e cumpra essa ordem de despejo. Chega lá e coloque ele na rua. Isso é um comportamento agressivo por parte do oficial de justiça? Putz, se é, e muito. Mas é contrário ao direito? Não. O direito permite isso, está lá no direito, no Código Civil essa possibilidade. Tá? Portanto, essas ações são todas agressivas, porém lícitas, justas. Daí não poder a pessoa repulsá-la, reprimi-la. Até pode, mas se assim o fizer, estará cometendo crime. Então, se o oficial de justiça chega na sua casa e fala, estou com uma ordem judicial de despejo, o senhor precisa sair, seus pertences serão todos retirados, agora o caminhão já está aqui, vamos botar tudo em cima, e vai levar para um determinado local ou para onde o senhor indicar. E aí ele vira, entra aqui na minha casa e pega. Se você entrar aqui, você está me agredindo injustamente e eu vou repelir a sua agressão a pauladas. Se o oficial de justiça entrar e ele for repelido a pauladas, o indivíduo que acha que está sendo agredido não pode alegar legítima defesa. Ele estará cometendo crime contra aquele agente estatal. Tranquilo? Entenderam isso? Essa é a situação. Cuidado com isso. Veja, pessoal, também não é possível a chamada legítima defesa recíproca. Ou seja, o que significa legítima defesa recíproca? Duas pessoas em legítima defesa ao mesmo tempo, uma contra a outra. Por que não é possível? Vamos entender, vamos dar um exemplo aqui da legítima defesa recíproca. Tá? Ou seja, duas pessoas, uma agredindo a outra, uma contra a outra. Então imagine você a seguinte situação. Um indivíduo qualquer aborda um outro e anuncia, ó, é um assalto. Né? Então vamos dar nome, né? Vamos dar letras aí. O indivíduo A aborda o indivíduo B e anuncia um assalto. O B é vítima nesse momento. E o B reage e agride o A. Por que o B reage e agride o A? Porque o B está recebendo uma agressão injusta. E ele vai tentar repelir, ou ele já está repelindo, afastando aquela agressão. O indivíduo A não pode alegar legítima defesa e agredir o B, porque o B está agindo licitamente. Tranquilo? Entenderam isso? Se uma agressão, no exemplo, a agressão do A é injusta, a repulsa do B é justa. Se uma é injusta, a outra é justa. Não é possível duas agressões injustas, uma contra a outra. Se uma for injusta e a outra for injusta, não é legítima defesa. Não cabe legítima defesa recíproca. Se uma é injusta, a outra agressão contrária àquela injusta é justa. É permitida, é legal, porque aquele que está repelindo é a vítima. E se ele está repelindo, afastando, é porque ele está em legítima defesa real. Entenderam isso? Tranquilo? Tá? Então veja, se uma é injusta, a outra é justa, exceto, cuidado com isso, se um deles, ou se os dois, estão em legítima defesa putativa, imaginária. Se ela é putativa, é porque não está ocorrendo a agressão injusta. Ele achou que era uma situação de agressão injusta, mas não era. Aí, nessa situação, é possível, sim, a legítima defesa putativa, uma contra a outra. Né? Exemplo, vamos voltar no exemplo, que a gente usa bastante ele para vocês não esquecerem. Aquele caso lá que eu mencionei, lá atrás, eu venho repetindo ele constantemente, o caso lá do vadimeco. Lembra-se da aluna que esqueceu o vadimeco? Então veja, ela está caminhando, está indo embora, vem o amigo para entregar o vadimeco para ela. Quando a aluna... para entregar o vadimeco. A aluna está indo embora carregando o vadimeco e esqueceu o celular na sala de aula. Quando o colega dela
corre atrás dela e bate no ombro dela para entregar o celular dela, ela imaginando, olha aí o putativo, ela imaginando que ela está sofrendo um assalto, tá? Ela pega o vadimécum que ela está na mão, pesadão, e pá, na cabeça do cara, ou da amiga ou do amigo, e o lesiona. Tá? Esse amigo ou amiga, a hora que recebe o golpe, o sangue já desceu. Então veja, a aluna que deu o golpe aqui, ela está em legítima defesa putativa. Ela acha que ela está sofrendo um assalto quando o assalto não existe. É imaginário, é na cabeça dela. Quando ela reage, ela está em legítima defesa putativa. Tá? E o que foi entregar o celular, tá? Se reagir a esse golpe com o vadimécum, ele está em legítima defesa real. Entendeu? Então, um está em legítima defesa putativa, acha que está sendo vítima de um crime, quando não tem crime nenhum, e ela reage repelindo. O outro, que não está praticando crime nenhum, ao ser agredido, repulsa essa agressão. Só que essa agressão é real. Então, a aluna está em legítima defesa putativa, porque não tem assalto, coisa nenhuma, e o que está levando o celular, ao receber o golpe, com o livro, com o vadimécum, esse golpe é real. A hora que ele repele esse golpe, ele está em legítima defesa real. Então, uma está em legítima defesa putativa imaginária, o outro está em legítima defesa real. Isso pode ocorrer. Então, pode ocorrer também que ambos estejam em legítima defesa putativa. Tá? Como no caso lá daqueles desafetos que se encontram e enfiam a mão no bolso. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Imagine que, alguns dias atrás, num bar, eu recebi uma ameaça. Tá? Eu fui ameaçado. Tá? Um desafeto meu virou e falou assim, o dia que eu te encontrar na quebrada, eu te mato. Aí eu viro para ele e falo, não tenho medo de você. O dia que você encontrar comigo na quebrada, quem vai morrer é você. Um ameaçou o outro, os dois são machos pra caramba. Tá? Mas na verdade isso foi lá dentro do bar. 4, 5 dias depois, os dois com medo, todos os dois andando armado. Ou, vamos imaginar a hipótese dos dois andando armado. Um belo dia, numa rua sem nenhuma movimentação, eis que a hora que você vira na esquina, está virando na outra esquina do outro lado o teu desafeto. Você olha e fala, puta, agora correr eu não posso, mas eu estou com medo dele. Né? Ele, a mesma coisa. Estou com medo dele, mas correr eu também não posso. E os dois vêm caminhando. O medo de um e do outro é tão grande que um enfia a mão no bolso para pegar um maço de cigarro, o outro enfia a mão aqui na cintura para pegar o celular. E os dois imaginam que o que está enfiando a mão no bolso está pegando uma arma, o que está enfiando a mão aqui na cintura para pegar o celular também está pegando uma arma. Imagina-se que um e o outro está armado, quando na verdade nenhum deles estariam, ou ambos estariam. E aí então, cada um saca a arma e um atira contra o outro. Agora, ambos estão em legítima defesa putativa, imaginária. É possível? É possível. Okay? Então a conclusão disso, legítima defesa real, verdadeira, contra legítima defesa real, verdadeira, não é possível. Porque se um está agredindo injustamente, o outro está repelindo justamente. Então não é cabível. Tá? Legítima defesa real contra legítima defesa putativa é possível. É o exemplo lá que nós mencionamos do aluno que foi levar o celular. Legítima defesa putativa contra legítima defesa putativa, um achou que estava sendo agredido, o outro também achou que estava sendo agredido, e ambos repeliram agressões inexistentes. É possível? Possível. Não cabe legítima defesa putativa contra legítima defesa putativa. E nós temos também a chamada legítima defesa sucessiva, que nós já falamos lá no início, que é a reação contra o excesso. Também é possível. Né? Então lembra-se,
O indivíduo anuncia um assalto, eu tomo a arma desse indivíduo e continuo desferindo golpes na cabeça dele. A partir do momento que eu começo a desferir golpes na cabeça dele, eu que estou agredindo ele injustamente. Ele pode repelir essa agressão injusta? Pode. Agora, se ele fizer isso, quem está em legítima defesa é ele. É a chamada legítima defesa sucessiva. Lá e aqui. É a repulsa, é a reação contra o excesso. Tranquilo? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui. A gente volta na sequência para não ficar muito extenso com mais um dos requisitos.